Olá, olá pessoal, seja bem-vindo em mais um episódio do ID Podcast, o seu podcast de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. E antes de começar mais um podcast, né, eu vou contar com a sua ajuda. Você sabe que eu sempre peço isso no início do podcast, tá? Começa já a curtir, comenta e compartilha no final desse podcast, porque assim o YouTube entende, tá? Que o conteúdo é relevante e esse conteúdo precisa chegar até outras pessoas. Também quero agradecer aqui ao Brandão Trading, tá? Grande parceiro Theo, né? Um grande homem de Deus que apoiou esse projeto aqui do ID Podcast, já é o segundo ano nos apoiando, nos patrocinando. Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te retribua 10 mil vezes a mais, nem 10 vezes mais, mas 10 mil vezes, que você é o embaixador desse projeto, que tanto acreditou aqui, que Deus te abençoe grandemente. E você que está aí nos assistindo a primeira vez, não saia daí, porque hoje o conteúdo, ele está tremendo, e eu sempre falo que sempre tem aqui convidados especiais, né? E não é diferente, na verdade, todo convidado é especial, mas nada mais, nada menos hoje, eu trouxe uma pessoa aqui muito importante dentro de um tema muito importante que nós estamos no mês de junho, que é o mês do quê? Da conscientização da saúde mental do homem. Então, queridos, nada mais, nada menos, eu trouxe uma pessoa aqui muito querida, tá? E eu apresento vocês o Rogério. Seja bem-vindo, Rogério. Rogério é o psicanalista, grande líder de Deus, evangelista, é o militar, né? Um militar da reserva Da da reserva da Marinha, Marinha, né? sim. Tem especializações aí, tem especializações em neuropsicanálise, em neurociência, então acredito que hoje à noite vai ser especial, né, Rogério? Seja É, muito bem-vindo. muito obrigado, Hilda. Para nós é um prazer, né? Estarmos aqui no ID Podcast, né? Participando nessa noite, nessa oportunidade e para tratar de um tema que é extremamente pertinente para o tempo do hoje, né? Falar da dor do homem, né? Uhum. Saúde emocional na vida do homem. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, ela estabeleceu nesse mês de junho esse tema que é tão importante. E a gente vem tratando, né, palestrando dentro das nossas oportunidades, né, seja no ambiente eclesiástico, seja fora dele, falando sobre esse tema. Nunca se falou tanto em saúde emocional. Uhum. Aonde você vê no Instagram, seja em palestra, seja em qualquer canto, está se falando de saúde emocional, né? Mas o homem, ele para tratar desse assunto com o homem é um pouco diferente, É diferente, né? né? Porque o homem, durante muito tempo, ele nunca se permitiu sentir essa dor, Uhum. né? Quantas vezes, quantas histórias de você não pode chorar, cala a boca, isso não é para você, você é homem. E aonde que ficou esse homem nesse tratamento, dentro desse conceito de completude que todo homem tem que ter? Então, o homem, por vezes, ele se sente que é inapropriado ele falar sobre essa dor que ele sente, né? E daí se disparam gatilhos, daí vem a tristeza, vem o abatimento, o sentimento de frustração, angústia, depressão. E assim, muitas das vezes, caminham pessoas que estão do nosso lado, às vezes sentado ao lado do nosso banco na igreja, às vezes do lado do nosso trabalho, e ele não tem um espaço seguro ofertado a ele para dividir uma dor, para falar um pouquinho sobre essas questões. Que legal. Realmente é uma coisa muito importante que está sendo abordado nos dias de hoje como nunca, né? A gente que veio aí do Evangelho há muitos anos, né? Sim, Eu lembro que há 15 anos atrás não era tão comum, né? Há 25 anos atrás era coisa de dos religiosos, né? De religiosos. coisa espiritual. Olha, você Exatamente, tá só com se abordava depressão, isso tá, aí. né? Tá ansioso. Isso é falta de Deus, né? As pessoas falavam assim. Mas antes de entrar no tema mais profundo aqui, Rogério, a gente tem um costume aqui, inicialmente, tá? Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Né? prazer estar aqui. Maravilha essa presença aqui. E a gente abordar desse tema aqui será um tempo precioso. Acredito que o céu, né, preparou esse tempo para a gente estar aqui, né? Rogério esteve aqui recentemente aqui tratando de um tema
muito relevante também, né? Com outra host, né? Com outros convidados, né? E eu fiquei impressionado desse encontro. Conheço o Rogério há muitos anos, né? Sim. Rogério foi um grande amigo que a gente conheceu, acho que há 15 anos atrás, não, uns 12 anos, Por aí, em torno de 10, 12 10 anos. a 12 anos atrás. E a gente tem uma história aí que Deus, né, colocou um ou outro no caminho. E hoje, depois de tanto tempo, né, a gente se Nos encontrou. encontramos, né? Né? Que maravilha. E, Rogério, o que eu ia te falar assim no início aqui agora, né? Conforme eu falei, não para quebrar a Sim. linha do pensamento, para a audiência aqui, sabe, conhecer você mais um pouco. Quem é o Rogério? Fala um pouquinho pra gente. Então, o Rogério é um homem de 56 anos de idade, né? Marido, pai de 2 filhos, né? A, a filha de 22 e um garotão que vai fazer 14 agora. Servo, cristão, né? Um homem que durante muitos anos viveu dentro de um flagelo emocional por conta da sua construção infantil. Eu venho de um berço muito agressivo, né? Uma família quartelada. Vi muita coisa que uma criança não deveria ter sido exposta. E vivi durante a minha adolescência, aquela adolescência triste, aquela caladeza, momentos de ideação suicida. Nossa. E fui para a Marinha também. Eu fui ser militar da Marinha por conta do que eu vivia dentro da minha casa. Né? Porque não dava mais para eu coabitar com tudo que eu passava ali. E passei, né, até meus 30 anos, mais ou menos, vivendo um período muito difícil, né, emocionalmente, por conta dessas marcas, né? E isso tudo foi colocado de lado durante muito tempo, né? Porque naquele tempo, vamos falar aí dos anos 90, né? Isso não era comum se falar, né, sobre o adoecimento emocional, as doenças emocionais, né? O abatimento, o isolamento. Eu certamente por vezes mergulhei em processos de depressão, né? E tive que sair de lá por minha conta e arrumar um Nas jeito, suas né? cavernas sozinhos, né? Exatamente, estava, né, dentro dessas cavernas e caverna é um lugar onde a gente não vê luz, não vê o sol, tem mofo, né? Tem cheiro ruim, é um lugar de adoecimento. Mas graças a Deus, né, eu consegui passar, né? E rompi, né? E aí conheci o Evangelho, né? E as coisas começaram a tomar um outro rumo, né? Mas de fato, Ilda, eu digo para você aqui, também para nossa audiência, que o meu melhoramento ele só se deu a partir do meu autoconhecimento, Autoconhecimento. A importância de sabe? se conhecer, né? Mesmo com o Evangelho, vivendo ali as mudanças, né, que o Evangelho nos propõe, as feridas emocionais elas não foram alcançadas, sabe? Porque não se trata apenas de oração. De uma campanha, Numa né? campanha, não se trata disso. Eu digo que hoje, dentro da minha clínica, né, psicanalítica, eu trato muito da abordagem de Romanos 12:2, sabe, da transformação da mente, mas a partir do entendimento. Do vosso Se entendimento, né? não tiver entendimento, é apenas um sino tocando. Você vai continuar vivendo dentro daquela agonia psíquica que você está inserido, porque se não tiver o entendimento, a mente não se renova. É o conhecimento também que eu costumo dizer principalmente o cristão, né? Que a gente se aborda muito isso nos estudos teológicos, né? Sim. Que é até mesmo a tricotomia, né? Sim. É saber que existe aqui essa São separação. 3 instâncias, né? Isso, Correto. né? Corpo, alma E e espírito. espírito, né? E a alma, ela está totalmente ligada à sede, né? Sim. Das nossas emoções, né? E até então, você falou uma coisa com muita propriedade, que isso, no início das nossas conversões, né? Então, a minha eu considero lá nos anos, nós já estamos em 2026, vamos na década de 2000, né? Sim. Não se abordava, né? Essas dores, né? Emocionais, né? Não.
Não se abordava. Não se abordava, e era uma coisa que era muito comum falar que qualquer tipo de sentimento ruim, né, que o homem tivesse, aquilo Estava diretamente ligado com a falta de à Deus, falta de Deus, à ausência de a Deus. ausência de Deus, Você né? está orando pouco, você está buscando Isso. pouco, né? E isso, perdão, vou Não, fazer pode isso aqui, falar, essa pode falar. colocação. E o que era para ser bom na vida de uma pessoa passava a ser pior ainda. Porque essa cobrança você se via numa condição de não alcançado pela graça de Deus. Olha, mais um flagelo emocional. Sim, mais uma ferida. Mais uma ferida que a religião impunha a uma pessoa que já está em meio a uma caverna, uma situação de caverna. Esse manto religioso, ele nas décadas passadas, né? Eu acredito que isso está mudando essa geração agora, pelo nível de informação, Sim, informação e o acesso à informação. Por isso que eu acho que eu comentei com você na nossa última conversa, né? Foi essa semana agora, semana passada, perdão, sim. sobre a importância, né, da gente estar falando aqui, conversando isso num Sim. podcast, nas redes sociais, De uma né? forma muito simples, muito Simples, tranquila. muito tranquila, levando o quê? Informação. Por isso que você que está aí do outro lado, né, sente que e tem o nível de consciência elevado, na verdade, que é importante você estar ouvindo esse tipo de assunto, né? Escreve aí no comentário, olha, é muito importante. Eu acho que deveria ter mais assuntos desse na igreja. Pode escrever, né? Deveria ter mais assuntos desse no podcast, no vídeo podcast, porque assim, né? É uma oportunidade das Sim. pessoas abrir a sua mente e ver que o cristianismo ele vai muito mais além do que só você ir na igreja num domingo, né? Sim. As suas campanhas, nada contra a Não, campanha. não, ninguém está nada contra né? nada. Né? Nada contra a Não, campanha. nada contra nada. Né? Eu sou aquele tipo do cristão fervoroso, né? Gosto de alguns movimentos. Eu também mas sou de cunho pentecostal, de origem pentecostal. Hoje eu tenho muita clareza e um nível de consciência elevadíssimo que o nosso Cristo, nosso Redentor, ele nos quer ver como a noiva, né? Sim. E nós somos o templo do Espírito Santo também, porque eu acredito que quando você não cuida da sua saúde emocional, eu acredito que isso reflete no nosso corpo. Sim, como um todo. Como um todo, e a gente acaba adoecendo e vindo com diversas sequelas. Sim. Né, então... Muito interessante quando você citou, né, a construção nossa de corpo, alma e espírito, porque a medicina ela manda nós nos cuidarmos. Uhum. Né? E a igreja também nos orienta a nos cuidarmos. Uhum. Né? Mas e a nossa parte sentimental? E a nossa parte do nosso dia a dia? E as nossas questões pessoais, aquilo que a gente carrega como construção? Aonde fica e onde está o cuidado? E uma coisa que a gente nota na própria Bíblia, né, que eu uso, eu sou formado pela AEP. Né? A AEP ela é uma organização, uma escola psicanalítica, né? Escola Psicanalítica Paulina, a EPP, e a AEP, Atenção Especializada em Pneumapsicanálise, que é uma abordagem psicanalítica onde nós usamos os conceitos da Palavra de Deus, basicamente Provérbios, os Evangelhos e as Cartas de Paulo, como instrumento né, de abordagem terapêutica. Não, claro, desmerecendo as escolas clássicas de psicanálise, né, freudiana, lacaniana, junguiana, kleiniana, winnicottiana, independente. Mas nós temos esse adendo, que é a pessoa do Espírito Santo na ação dentro do processo terapêutico. Né, essa nossa abordagem que a gente utiliza né, dentro da app. E você veja só, você quer matar alguém, você quer matar uma pessoa, seja censurador da vida daquela pessoa. Sabe quando alguém chega para você e você já olha com aquele olho, já faz aquela cara, ou já joga ali uma resposta impensável, impensada, que você não refletiu sobre o que você estava a dizer, né? E eu tenho uma outra fala
que eu digo sempre o seguinte: você escuta para responder ou você escuta para entender, né? Porque as suas relações, a sua comunicação, ela vai ser positiva ou negativa dependendo desse parâmetro. E aí a Bíblia vai dizer o quê? Seja tardio no falar, que a sua resposta seja Brando, branda, né? Então, a psicanálise me trouxe para este lugar dessa consciência, desse melhoramento, a partir dessa visão muito mais humanizada daquilo que é o comportamento emocional humano. Por que que eu vou julgar o meu irmão? Por que que eu vou censurar o meu irmão se a própria Bíblia me ensina completamente diferente? Você quer ver um exemplo? A mulher samaritana. Jesus ele fez tudo diferente naquele dia. Ele foi no horário naquele poço onde não era comum ele estar. Ele foi conversar com uma mulher, e uma mulher samaritana, e nós sabemos, né, do caos, né, a queixa ali dos samaritanos. Então, Jesus, ele recebendo aquela mulher, ele conversa com ela. Ele até fala uma citação da questão dos maridos dela. Mas ele primeiro ele acolheu aquela mulher naquele caso ali. E esse acolhimento, por ela ter entendido, e aí voltamos em Romanos 12:2, ela foi em sua cidade e toda aquela realidade local foi transformada a partir de uma mulher. Então você vê como que o acolhimento, sabe, o entender a demanda do outro, como Cristo fez com a samaritana, transforma uma realidade, uma coisa que era latente ali naquela comunidade, na vida dela mesma, né? Então, quer dizer, é isso que a gente faz hoje, né? É esse que é o nosso papel, gerar esse acolhimento, essa recepção a essa pessoa que está vivendo ali um processo de dor, um processo difícil, não censurar, não criticar e nem vir com soluções. A gente, às vezes, o silêncio também é terapêutico. Né? O silêncio é terapêutico. Você não precisa ter resposta para tudo. Às vezes basta você abrir aquele espaço, ouvir, fazer uma escuta silenciosa, cautelosa, deixar aquela pessoa falar e ela sai dali renovada. Alguém me escutou, alguém me ouviu. Né? Então é isso que falta, né, nesse tempo pós-moderno, essa qualidade na escuta, essa oportunidade da pessoa sentar e falar. E aí eu faço um outro questionamento. Dentro dos nossos locais de comunhão, de fé, como é que está essa escuta? Será que alguém tem tempo para escutar no tempo da pós-modernidade, no meio dessa correria doida que a gente vive? Por isso que as pessoas estão cada vez mais isoladas, cada vez dentro dos seus micromundos, dos seus telefones, das suas redes, se alimentando de qualquer coisa, porque a comunhão que Jesus pregou tanto nas suas mesas, os seus bate-papos, ela está extinta, até mesmo dentro das nossas casas. É profundo isso, hein? Muito profundo. É um mecanismo, né, de fuga, né, um subterfúgio. Sim. As pessoas têm se isolado porque aquele lugar... minha esposa sempre comenta sobre isso, né? Que muitas vezes, ou quase todas as vezes, tá? Nós, seres humanos, chegamos numa UTI espiritual e o lugar que a gente quer buscar uma restauração é onde? Na igreja. Na igreja. Um acolhimento. A gente chama muito de acolhimento. Do acolhimento, né? E muitas vezes, né, a pessoa até recebe no início ali, mas depois de um tempo ela acaba sofrendo, né, por não ter sido suprida. Sim, né, na demanda dela. Na demanda dela, né? Bem sabemos também que a igreja ela tem o seu papel, né? Mas eu acredito assim que o papel do evangelho que eu digo, Sim. né? Mas eu acredito... O ID, né? O ID principal, né? Isso, o ID principal, não assim, responsabilizando 100% a noiva, né, de Cristo e as suas lideranças, mas
o que eu digo assim que nós também, eu estou colocando nós como igreja, Sim, sim. eu acredito que isso desde do Velho Testamento a gente vê isso, né? No Novo Testamento, o que? Uma responsabilidade social. Sim, a igreja foi fundada com esse prisma, né? Com esse prisma, né? Sim. Então, hoje, se nós sabemos que nós chegamos na era, né, do adoecimento mental, né? E muito hoje a gente tem falado sobre essa questão, né, da saúde emocional, mental, e quantas pessoas estão precisando disso, Sim, até mesmo dentro da liderança, né? exatamente. Até mesmo dentro da Tem liderança. sofrido muito com esse problema. Tem sofrido muito. E, infelizmente, né, mesmo sendo uma responsabilidade social que a igreja tem que carregar isso, né, implementar, né, dentro dos seus parâmetros, lógico, eu acredito que tem falhado bastante, né? Não vou falar 100% das igrejas, né, mas eu acredito que muito se investe, né? Você me desculpe se eu estiver errado, o senhor pode... Não, de forma alguma. Aqui o não senhor, tem ninguém errado. não, o senhor pode, né, falar comigo depois, não tem problema. Mas eu acredito assim que muito se investe em estrutura, né, em status, né, muito se investe para gerar algo, como é que diz, muito algo mais externo, Sim, né, para ter aparência, do que em vidas que precisam, né, ser ajudadas e transformadas, né? Então, pegando um bloco aqui que você falou sobre a importância da renovação do vosso entendimento, sim, lá em Romanos 12, né? Mas para que isso aconteça, você tem que ter ali uma solução para apresentar para aquela pessoa, para que ela saiba que aquilo existe e que ela possa se transformar através daquele novo do entendimento. entendimento, correto. Certo? O que o senhor acha disso? Então, a igreja da pós-modernidade, ela é uma igreja ativista, né? É uma igreja que vive de muitos eventos e eu digo que o evento é evento, ele passa. É isso que eu ia falar agora há pouco. Fugiu a palavra, evento. É, porque você veja só, o evento, ele é muito bom, eu gosto, a gente gosta de Uhum. participar, né, de uma conferência, todos nós gostamos. Mas os pregadores de fora vêm, vão e ficamos nós. E fica também um líder, fica um pastor, fica um obreiro, fica uma liderança, que na próxima semana tem mais um monte de compromissos e que na outra semana tem mais um monte de compromissos. E muitas das vezes, Yuda, nós somos apenas um número, um componente dentro de uma estrutura que tem que fazer funcionar. Uhum. E nós não somos o objeto desse cuidado. E aqui eu não estou falando de culpa, porque estamos nós todos envolvidos dentro deste mesmo sistema, Uhum. sabe? Então, quando eu falo desse entendimento, eu penso que nós precisamos, de fato, voltar às nossas origens, olhar para Atos, sabe? E Uhum. ver quais foram os prismas e padrões com que aquele povo se juntou, sabe? O estabelecimento dos primeiros diáconos. Por quê? Porque uns tinham que se dedicar à palavra e outros ao Uhum. cuidado, né? Então, a gente vê que a igreja continua caminhando, continua crescendo, continua avançando, mas uma igreja rasa de palavra, muito rasa de palavra, sabe? Nós perdemos, né? Muitas delas, né? Se perdeu nesse caminho. Estruturas gigantescas, mas se tem um membro que está com a sua luz cortada, ele não é importante, Meu né? Deus. Atribui-se uma culpa a ele, enfim, aborda-se logo ali um culpado, né? Ao invés de se tentar minimamente resolver aquela questão até que esse moço, essa pessoa, essa senhora, independente do que houve, né, possa se reerguer e, enfim.
E é claro que aqui nós não podemos, a gente não está aqui atribuindo culpa a ninguém, não se trata disso, mas é fato que muito do cuidado que havia, né, com a igreja, com as pessoas que compõem de fato o corpo da igreja, os membros, né, da igreja, isso meio que se perdeu, sabe? A gente está tão preocupado em fazer ajuntamentos e os resultados às vezes são pífios comparado ao número de ajuntamento que nós promovemos. Então, eu penso que é necessário, sabe, um novo olhar. O que está sendo importante? O que é importante? E, sobretudo, nós nos enxergarmos, eu estou cumprindo o meu papel que o Senhor Jesus estabeleceu para mim desde a eternidade, ou eu estou vivendo um sonho de alguém? De alguém. Será que eu estou sendo só a ponte para Exatamente. cumprir o propósito da outra pessoa? Exatamente. Ou eu estou cumprindo o meu de é uma bom. forma conjunta? Exatamente. O bom é quando você está em conjunto, né, com a sua liderança, vocês estão ali caminhando dentro de um mesmo propósito, uma mesma visão, né? Você sendo uma peça útil dentro dessa estrutura ministerial. Mas eu acredito, falando em adoecimento, né? Eu sei que muitas pessoas já carregam suas dores, conforme eu falei, muitas pessoas chegam até a igreja, né? Porque elas já estão ali esgotadas, precisando de uma solução, né? E muitas vezes as pessoas elas acabam tendo essa percepção também de ela não ser útil, porque ela é uma pessoa considerada, desculpa até o termo, Ok. como fosse uma ovelha manca, uma ovelha, né? Eu entendo. E E não é difícil você entrar nesse processo de ovelha manca ou ovelha aham, excluída, não. É só você questionar ou dizer não para algo. ok, questionar e dizer não, mas também é só você também falar da sua situação Ah, tá. financeira, que, né, se você for uma pessoa de potencial financeiro, você é visto com uns olhos. E se você não for, você é visto com outro. Será que eu estou falando besteira ou existe isso? Não, não, não. Isso é um fato, né? Não Meu, 100%, não generalizando, né? não, não, de Mas forma alguma, aqui no né? Espírito Santo não tem Não, isso, aqui né? nesse estado Não não. tem, graças a Mas o meu Deus. pai dizia, meu velho pai dizia que quando vivo, né? Uma fala dura de um homem já bastante experiência, viveu até os 92 anos, meu falecido pai. E meu pai dizia, na sua ignorância, que o homem vale aquilo que tem, né? E hoje, a gente mais maduro, né? A gente vê que essa afirmação para o mundo, ela é uma É realidade. uma É uma realidade. realidade, né? Quando nós entramos ali no ambiente igreja, né, no nosso ambiente eclesiástico, a gente não quer entender dessa forma, até porque nós somos todos ovelhas do mesmo pastoreio que é o do Senhor Rebanho. Jesus, o mesmo rebanho, né? Então a gente não quer ter essa visão de diferenciação, né? Mas, por exemplo, eu já cultuei ao Senhor em locais, né, dentro dessa minha carreira de marinha, onde eu fui para cá, fui para lá, vários estados da federação e tal. E em alguns locais por onde eu passei, eu vi uma diferenciação muito grande. Por exemplo, uma mesa separada para aquilo, uma mesa separada para aquilo outro, cadeiras na frente separadas para né, aquelas. E isso sempre me doeu muito, porque no fim, quando passa, fica um grupo. E geralmente esse grupo que fica para limpar, para cuidar, para zelar, sabe? Para orar, para fazer, né, as suas campanhas pelas madrugadas de cobertura ali, né, Sim. clamando a Deus, né, pelo sucesso ministerial daquele local. Essas pessoas, às vezes, elas ficam aquém, né, de serem honradas. E eu não falo aparecer, porque é que ele cresça e que nós diminuamos, não se trata disso, mas eu falo de honra. Perfeito. E isso gera, às vezes, né, em algumas pessoas, também uma ferida muito grande, sabe? De que não é você ser lembrado com o nome, não é isso.
mas é em algum momento essa equipe ser valorizada, sabe? Exatamente. Você falou uma coisa sobre a ferida, né? Eu acredito também, Rogério, que... Desculpa, tá? Tem que Que isso, de interromper. forma alguma, que não interrompe não. Que muitas vezes, muito dessas vidas, elas acabam sendo julgadas por ter uma percepção correta do cenário, Sim. né? Conforme você falou, às vezes você não pode nem questionar. Então, tem muitas igrejas, né, que tem muitos líderes ditadores, Sim. tá? Você não pode... Eu sempre costumo falar da síndrome de Faraó, né? Você não pode questionar nada, ele está lá no topo. Se você chegar perto ou ameaçar o trono dele, se você for um líder de excelência, né, uma pessoa influente... Seu tempo acabou. Seu tempo acabou. Seu tempo né? acabou. O coração dele vai fechar... Fechou, acabou. E vai mandar te matar. Exatamente. Né? Ou ministerialmente, espiritualmente. De alguma forma. Né? E de alguma forma, acabou. Sim. Né? Ou se você faz parte de algum ministério, está começando a dar resultado, você começa uma pessoa comunicativa, contagiante, né? Influente, mesmo que você não dê mau exemplo nenhum. Você está fazendo ali tudo dentro do script espiritual do céu. Sim. Né? Só por estar sendo uma pessoa que está fazendo com excelência, que a palavra de Deus fala. Né? Tudo aquilo que fizer, faça como fosse para Deus. Sim. Né? E faça com excelência. Então, às vezes, a pessoa só está cumprindo o seu papel com muita clareza, com muito propósito, acreditando que está fazendo tudo certinho. Se ela já for o ponto de ameaçar a pessoa, né? Já era. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem muitas pessoas, Rogério, que eu acredito, né, que elas acabam, né, se ferindo, né, muito com essa situação, porque existe uma narrativa, né, nem sei se a palavra certa é essa, né, que essas pessoas que são feridinhas, vou colocar essas palavras que eles falam, que nós somos... Os mimizentos. Os mimizentos, que não aguenta processo, que não aguenta, né, passar por uma dor. Eu acredito, de uma certa forma, que é um termo muito errôneo se usar, né, para o corpo de Cristo, para suas ovelhas. Se somos ovelhas do rebanho, nós acreditamos no primeiro ponto. Né? O rebanho é de quem? É do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. E como que ele nos vê? Todos... De forma linear, iguais. Linear, iguais. Então, certamente, não existe o quê? Acepção. De pessoas. Parcialidade. Exatamente. Né? Então, nós vemos o quê? Que muitas pessoas têm desistido até, não de Deus, tá, Rogério? Sim. Né? Eu estou aqui com a vontade de falar pastor, porque eu olho para o Senhor e vejo uma figura pastoral. Né? Quase todas as vezes que eu ia falar Rogério, quase saiu pastor. Mas se sair, você não se importa, não. Que é a figura, né? Sim. Que transmite para a gente isso, essa tranquilidade, né? Esse domínio, né? A doçura do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor representa. Só por ele mesmo. Então, assim, eu acredito, Rogério, que muitas pessoas têm desistido não de Deus, mas da estrutura. Você mesmo falou. Sim. As pessoas, às vezes, têm se refugiado, né? Dentro das suas redes sociais, Sim. dentro da sua casa, limitado dentro do seu culto online, outros cultos, né? Tem cultos muito bons, né? Muito bons, inclusive, né? Transmissões online. Sua igreja, minha igreja. Quantas vezes eu mesmo fui alimentado? Sim, quantas vezes eu glória mesmo, a Deus por isso. Né? Não minto até para minha audiência. Quantas vezes eu estava ferido, né? E fui assistir culto online porque eu não queria ir na estrutura. Sim, dentro da estrutura, né? E tá tudo bem. E quantas vezes eu fui alimentado, babei, chorei, sim, meu Deus, ali, né, naquela transmissão, Deus falou com você. De algo tremendo. Quantas respostas eu tive. Sim. Mas de fato o senhor concorda comigo que existem pessoas que estão nesse nível? Olha, esse é um tema bastante complexo de se abordar. Com toda a liberdade aqui da sua audiência, eu vou trazer um dado para você que ele é um dado alarmante.
Hum, A igreja é um dos locais onde mais existem narcisistas e psicopatas. meu Deus. Sim, senhor. Isso é um dado oficial, tá? Não estou falando aqui, sim. Sabe por quê, Hilda? Eu vou te explicar o porquê. O que que todo psicopata e todo narcisista quer? Exercer controle. E ter suas presas. E ter as presas fáceis, controláveis, Vulneráveis, né? vulneráveis, exatamente. Então, isso é um dado que a gente estuda, né? Pessoas adoecidas que estão em poder de mando. Você sabe aquela pessoa que não galgou socialmente um lugar alto e etc e tal, e aí, de um dado momento, ela tem o que na mão? Isso aqui, ó. Poder. O poder, porque o microfone ele gera poder, Meu Deus. entendeu? Então, por que que existem... E aí, partindo dessa premissa, essa contextualização da doença que muitas pessoas que estão em poder de liderança, em cargos importantes dentro do nosso sistema de culto eclesiástico, como que essas pessoas estão interagindo dentro com os rebanhos, que não são suas, são do Senhor. E aí, quanta gente dentro da igreja ferida, adoecida, com falas absurdas, cobranças inatingíveis, colocadas em situação de flagelo emocional por conta de uma pessoa que não tem a menor condição psíquica de estar ali. Mas nós entendemos que as pessoas são colocadas em poder, né, nesses locais, até mesmo com permissão de Deus, né, porque nada acontece sem que essa permissão ocorra. Quer seja boa, quer seja Quer má. seja boa ou ruim. palavra Agora, o diz, né? problema, exatamente, o problema está em eu permanecer nessa condição. Esse é que é o problema. São escolhas, né? São escolhas, sabe? Porque, querido, veja só, todos nós passamos por processos em nossa vida. Todos nós vivemos processos. E viver em sociedade, até mesmo dentro dos nossos lares espirituais, também, por vezes, é desafiador. É. Né? Mas quando nós entendemos que esse processo ele faz parte de uma construção de Deus para a nossa vida, ok, nós vamos passar. E Deus vai trazer o escape no momento certo, a construção correta. O problema é quando nós idealizamos aquela figura, sabe, como alguém que está tão acima, tão inatingível, que a gente continua se submetendo àquela dor psíquica, aquele controle, sabe? E não é difícil você identificar uma pessoa que não é equilibrada emocionalmente em cargo de liderança. Você vê, ela é inatingível, ela não quer ser questionada, nada pode ser ponderado, ela vai te isolar, ela vai contaminar as outras pessoas ao seu respeito, sabe? O microfone na palavra, na pregação, vai ser usado contra a sua vida, vai trazer, vai te expor, sabe, nessa condição. E o que que isso tudo gera, Yuda? Cada vez mais crentes fora da igreja, cultuando dentro de casa, se reunindo em garagem, se reunindo em pequenos grupos, e aí vem a religião tratar essas pessoas apenas como pessoas que não obedecem liderança, Rebeldes. bodes, rebeldes, Desigrejados. e não é desigrejados, e não é isso. Eu conheço vários homens e mulheres de Deus que estão afastados da comunhão da igreja, não do Senhor, né, do ambiente de culto, por conta disso, porque não aguentaram mais. E se você for buscar, existe um movimento enorme surgindo de pessoas que não estão mais conseguindo coabitar com o sistema que foi criado dentro da religião. E complementando esse assunto, a gente tem que comentar também que muitos continuam, né, congregando de alguma forma, em ajuntamentos, né, em locais onde eles possam expressar, né, a sua fé, continuar dentro de uma estrutura mínima de culto, mas outros não.
infelizmente, também tem há quem diga, né? Existem revistas aí, acho que foi a Defesa da Fé que publicou um tempo atrás, que existem mais cristãos fora da igreja do que dentro da igreja hoje. Nossa. Então eu digo que talvez o nosso grande campo missionário hoje seja a própria igreja. Muito tem se falado sobre isso, grandes líderes, né, têm tocado nesse assunto. A igreja brasileira virou um grande campo missionário. E aí se atribui muita culpa às próprias pessoas. Mas o interessante aqui, Yuda, é nós falarmos que é raro um líder fazer uma autoanálise, fazer sabe, se colocar nesse lugar. O que eu estou fazendo? Pessoal, mais um foi embora, mas espera aí, por quê? Por que foi embora? Mas as pessoas são assim. Será? O que nós estamos fazendo aqui que tem gerado isso? Será que nós não estamos fixando as pessoas neste espaço de culto? Por quê? Né? E se elas estão ficando, qual é a qualidade do corpo que está aqui dentro? Porque depois que você entra, parece que você não tem necessidade nenhuma, você está pronto para tudo, encarar tudo. Né? Então, ou seja, eu avalio isso de uma forma muito ampla, né? E eu vejo que existem problemas para quem está dentro, existem problemas para pessoas que saíram e algumas ainda congregam em algum local, de alguma forma, ou são visitantes, e tem outras que não querem mais saber de Deus por conta das feridas que foram causadas dentro da igreja. E aí, né, as pessoas podem falar, né, mas era assim, era assado. Não. Existem casos, pode até ser, mas eu tenho convicção de tudo aquilo que eu atendo em clínica, que eu atendo muita gente, muito cristão, muitas pessoas feridas dentro de igreja e tal, que estão fora da igreja e que não querem mais voltar. Isso é que é o pior. Nossa. Porque foram tão usadas. Ruptura, né? É uma ruptura, porque se sentem assim tão usadas. Eu só servia. Eu não servia para mais nada. Eu só servia. E quando ali. eu paro de servir, Parou de eu não servir sirvo mais. Ou quando cansou. Ou cansou. Cansou, porque não é nem parar de servir, porque ninguém quer parar de servir. A pessoa convicta, e essa que está muito machucada, essa pessoa é convicta do chamado dela. Uau. Só que ela não tinha mais condições de servir naquela rotação, ela estava esgotada e ninguém olhou para o esgotamento dela, só cobrava mais e dava mais e dava mais e dava mais. Você tem um ministério, toma 2, você tem 2, toma 3. E agora você vai pregar tal dia, agora você vai ministrar, você vai lá na congregação tal. E onde fica essa pessoa? Onde fica a família dessa pessoa? Onde fica a família, né? É isso. Eu acho que existe uma linha muito tênue, né? Sim. Dentro desse assunto. Assunto muito delicado. É, muito delicado. Muito delicado e muito sensível, né? Que poucos estão preparados para conversar sobre isso. É um assunto que, para mim, é muito complexo, né? É muito complexo. Falar sobre ele, uma vez que você é um líder, eu também sou um líder. A gente hoje falar dentro da igreja brasileira, né? Vamos colocar brasileiro porque nós estamos no Brasil. Sim. Sobre o narcisismo, sim, como tem se adentrado, né? Psicopatas mesmo, Psicopatas. Né? Psicopata, narcisista, e como eles têm ganhado espaço dentro dos púlpitos. Não é brincadeira. Eu acredito, Rogério, que nessa última década, eu acredito que isso deu uma afomentada de uma forma como nunca teve antes. Sim. Né? Por quê? Porque o narcisista, ele é convincente. Ele consegue... Consegue, ele entra na mente. Quando não é o próprio líder geral, né? O presidente, né? Da igreja, próximo, né? Que é o próprio narcisista, né? Muitas vezes ele foi deslumbreado, né? Pelo narcisista para ser alguém, foi convencido, porque ele tem um poder de convencimento. Ele é carismático, ou ela, né? Ela ou ele, ou ela é carismático, ele
normalmente eles representam, né, alguém que vai trazer muito poder para a igreja, transformação, crescimento. É um sonhador, né? Será que eu estou certo? Eu não Tá sou certo? psicanalista nem psicólogo, mas a gente estuda muito, né? Ouve Sim. muito. E, e hoje, né, não só existe pessoas, membros, ovelhas vulneráveis, como existe pastoreios também vulneráveis, suscetíveis a propostas, né, de megalomaníacas, de grandezas, que quando chega alguém para oferecer isso, dizendo, anda comigo que eu vou vou Te fazer a sua projetar. igreja crescer. A sua igreja, daqui a um tempo, vai estar num templo enorme, vamos ter que sair daqui, e com aquelas grandes promessas que, infelizmente, até o pastor cai no, Sim. O na, convite é muito bom, o né? E convite, a você já vê logo oferta. Deus nisso, né? Isso, por que não? Né? Nossa, você é a resposta da oração que eu estava Exatamente. tendo. Porque um profeta veio e falou que ia É. aparecer alguém. E aí junta um narcisista adoecido que está fazendo a proposta com alguém fragilizado no seu autoconhecimento, que está com uma vaidade vazia, pronta para ser. E aí está o casamento Dizimado. perfeito numa igreja que provavelmente vai ser um grande problema. Vai ser um grande problema. E isso é o espelho e o retrato do que tem acontecido, né? Não, conforme eu sempre coloco com muito cuidado aqui, abro parênteses e fecho, não são todas igrejas, não são todos os líderes, né? Mas que tem acontecido numa grande escala, né? A gente vê, né? É uma Você coisa. tem os seus relatórios também, Temos, né? temos, Você temos. mesmo Até comentou porque dessa estatística, né? a gente lida com público muito voltado para dentro, né, do ambiente cristão, né? E uma coisa muito interessante que você... E a gente não combinou, essas coisas estão todas fluindo aqui, né? Uhum. Você repare bem que você disse que nos últimos tempos, né, o número de casos de pessoas adoecidas, né, de líderes narcisistas, doentes, psicopatas. Você sabe por que cresceu tanto? Hum. Porque todo narcisista, ele quer viver o sucesso. E com aumentos das mídias, isso Hum. colocou ele num patamar. Agora eu sou Pedestal. dominante, agora eu sou visto. Porque o narcisista é como o sol, é como o faraó que você citou. Tudo tem que girar de acordo com o seu desejo e a sua vontade. Se não ficar dessa forma, ele vai te detonar. Ele vai Uhum. te destruir de alguma forma, porque você não atende mais ao anseio do narciso, porque o narciso ele quer olhar e quer ver a imagem da perfeição, e essa perfeição simboliza ele. Então, se ele não vê naquela situação que você está inserido uma situação de perfeição, ele vai te destruir, até colocar outro que vai manter aquela imagem de perfeito que ele tem dele mesmo. Uhum. Então é isso que ele usa. O narcisista, ele dentro do ambiente cristão, ele faz isso. Enquanto você é bom para ele, você tá bom. A hora que você descobriu que ele é um narcisista e você vai isolá-lo, acabou para você. Nossa. Rogério, eu sei que a gente entende que o Espírito Santo ele vai levando a gente, né, por assuntos. Tava com algumas coisas aqui para perguntar, vou perguntar ainda. E está sendo tudo muito bom isso, né? Que eu tenho visto que Deus ele quer ministrar para essa audiência, na minha vida também. E está sendo muito precioso esse tempo aqui com você. Mas voltando agora para a figura masculina, Ok. né? Na sua opinião, o que tem acontecido com os homens, com a figura do homem, né? Colocando naquele tema, né? Sim, Da saúde mental masculina, que a gente veio falar um pouco dessa proposta hoje aqui, sim. né? Na vida do homem cristão, nessa pós-modernidade, o que você acredita que está acontecendo, né? Nesses últimos anos, nessa última década? Bom, a sociedade como um todo, ela está adoecida, né? E a gente vê que
A Bíblia ela nos mostra desde o começo, desde quando tudo foi começado, Uhum. que nós fomos, tudo se desenrolou a partir de uma família, né? A primeira família. Uhum. E todas as vezes que Deus quis começar algo, ele começou com uma Família. família. Foi Abraão, né? Quando ele elegeu um povo para Uhum. si, né? Foi com Noé, quando Deus Recomeçar deu o também, né? reset e recomeçou uma Uma família, família. né? E aí a gente poderia caminhar aqui, né? A descendência de Davi, né? Veio o filho do homem, né? Para fazer a cura perfeita da humanidade, né? Esse religare com Deus através da pessoa de Cristo Jesus. A família de Maria e José e Maria, né? Cristo Uhum. veio a partir da família, de uma família. Então a gente vê que essa desconstrução, muito promovida aí a partir da metade do século XX, né, 1900 e pouco, quando surgiram aqueles conceitos, né, lá das primeiras feministas, Simone de Beauvoir, aquela turma, né, Uhum. e veio desconstruir a figura do homem, né? E aí passou-se o tempo, entramos aí, década de 80, 90, 2000, criou-se virou a chave, né, na América principalmente, depois na Europa, desse movimento woke, que é realmente a desconstrução da figura do homem dentro de um contexto que eles chamam de patriarcal, que de patriarcal não tem nada. Isso foi tudo idealizado pelo nosso Deus. Uhum. Né? O homem tem a sua a vocação, a sua tarefa, assim como a mulher tem a dela. E não se trata de importância, se trata de papéis, apenas de Uhum. papéis diferentes. O homem tem uma missão, a mulher tem uma submissão e está tudo bem, e vamos caminhar em prol de uma família Uhum. saudável, né? Então, partindo disso, a gente vê que por conta dessa desconstrução desse ambiente saudável, familiar, agregador, né, onde você tem pessoas bem estabelecidas em papéis, né, você constrói o quê? Uma sociedade fragilizada. Com esse declínio da posição do homem, os filhos que vêm, eles não conhecem mais esse papel. Então, qualquer papel está valendo. Isso tudo se inverteu. E aqui eu não estou falando de questões sexuais, não é nada disso. Eu estou Uhum. falando de papéis. O papel do filho Papéis. homem, o papel da Exerção de filha. papel de cada um. Exercer exatamente os papéis de cada um. Porque o homem, ele tem uma atribuição de fazer determinadas coisas, assim como Uhum. a mulher tem, né? O seu corpo, por exemplo, o corpo da mulher ele foi preparado para uma missão que nós, homens, jamais suportaríamos, porque nós não temos a força que a mulher tem para aquela demanda, que é gerar, por exemplo. Eu pego uma gripe, Uda, parece que eu estou morrendo. Né? O homem ele é muito frágil para essas questões. Sabe? E a mulher não, a mulher tá com dor, ela tá tocando o barco, ela vai trabalhar, ela cuida de filho, ela cuida de menina, faz comida, lava roupa. A gente não, o homem é mais fraco para isso. Mas ao mesmo tempo, o homem ele é forte, ele é valente para quê? Para ir lá, para ganhar subsistência, né? Para matar um urso se for necessário e tal, para trazer o pão para sua família. O homem ele é imbuído dessa responsabilidade. E no tempo da pós-modernidade, isso tudo ficou muito estranho. Hoje, se você fala um pouco diferente, você já é machista, você é isso, você é Uhum. misógino, você é tanta coisa que. É um bombardeio, É né, um sobre a bombardeio. figura, E né? aí ficou: quem é esse homem hoje? Entendeu, Hilda? Quem é esse homem hoje? A gente não sabe mais, a gente perdeu muitas das nossas referências, sabe? Porque nós, como sociedade, vivemos pautadas em conceitos. Isso tudo foi rompido, né? Então, o que houve com esse homem da pós-modernidade? Essa desconstrução social da figura do Uhum. homem. E isso vai refletir, partindo de um conceito de que a família é a célula mater, ou seja, aquela que gera vida para a sociedade, eu te faço uma pergunta. E faço uma pergunta para a nossa audiência. Família, ela está sendo remédio para uma sociedade adoecida? Ou ela está sendo mais um objeto causador de doença para essa sociedade que a gente já vê Uhum. que está totalmente fragilizada e muitas das vezes corrompida? É. Antídoto ou veneno
para a sociedade está sendo a família? Essa é a pergunta. Entendeu, Hilda? Então, tudo parte da família, sabe? E aí criaram tantos modelos de família, mas eu te afirmo, por conta de tudo que a gente estuda, sabe, que é verdade escrita, científica. Uma criança, um filho, ele precisa de uma figura masculina e de uma figura feminina na sua construção, sabe, da sua identidade, da sua, a gente chama de formação da personalidade humana. Ele precisa de uma referência paterna e uma referência materna para ele ser bem formado até os 7, 8 anos de idade. O restante, os 20%, 80% até essa faixa e 20% durante a sua jornada de vida aí. Mas o que marca a vida de uma criança bem construída é do zero, da gestação, até os 7, 8 anos de idade. O restante é consequência. Que forte isso, hein? É. Realmente é um bombardeio, né? É um bombardeio a todo Para tempo. desconfigurar Isso aí. aquilo que Deus criou. Sim, você vê que... E aí a gente vai falar, né, de uma vertente espiritual aqui, que o inferno ele milita o tempo todo contra a família. Essa construção ideal que foi criada por Deus. Aí o sujeito, dentro da sua casa, ele, hoje, né? Se ele se posicionar demais, né? Ele não pode falar uma palavra mais firme. Que ele é um cara que está sendo abusivo. É grosso, é abusivo. Né? Ele não pode botar, né, algumas separações dentro de um bom senso, lógico. Claro, claro. Né? A gente está falando aqui de excessos, né? Isso. Se ele fala uma palavra um pouco mais contraditória para alguns, né, vão achar que isso aí é machismo. Né? Olha, hoje é seu dia de lavar uma roupa. Lugar de mulher é lavando roupa, enfim. São questões meio loucas, né? E é uma grande besteira, porque eu, por exemplo, eu acordo mais cedo, tenho o hábito de acordar cedo, eu gosto de acordar cedo, também pela minha formação militar, né? Sim, eu gosto de acordar. Eu tenho prazer em acordar. Então, eu faço café, eu boto roupa na máquina. E tá tudo bem, e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá tudo bem. Mas o que eu digo é assim, é um bombardeio, né, externo na mídia, na sociedade contra a figura masculina. Sim. Né? E na sua opinião, por que tantos homens eles vivem emocionalmente esgotados? É uma pergunta muito boa, né? Muito esgotados, boa. Cansados, né? O homem ele sofre com uma demanda interna dele de uma autocobrança que, por vezes, é doentia. Ele não se permite fracassar, o homem não se permite adoecer, o homem ele tem que dar resultado, ele tem que ter um sucesso, né? Ele tem que ver a sua família caminhando ali dentro de uma segurança, né? E o homem ele tem medo de rejeição, ele tem uma necessidade de aprovação, sabe? Para saber que ele deu certo, sabe? Então, isso tudo o homem não fala. O homem vive, mas ele não fala. E muitas mulheres não sabem, ele não verbaliza. Às vezes, e aqui eu vou fazer aqui um recorte muito interessante da clínica psicanalítica, quando a gente pergunta para o homem o que você tem o hábito de fazer fora do seu ambiente familiar, fora do seu ambiente de culto, fora do seu ambiente de trabalho, nada. Pois é, mas está errado. Você precisa ter um momento para você. O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar futebol. E você não tem um grupo da igreja, ou um grupo próximo de casa, às vezes uma quadra ali perto, que você possa ficar 1 hora na semana? Não tem como. Então o homem ele vai se moldando a essa necessidade que a própria vida vai trazendo para ele, sabe? E ele deixa de fazer minimamente algo que seria extremamente satisfatório para ele e o colocaria no lugar de extravasar toda aquela energia que está dentro dele, que muitas das vezes está angustiando, está fazendo. Nem ele sabe que essa energia está ali pulsando, mas ela está.
a dor da frustração, a dor de não estar dando conta, a dor de não estar sendo suficientemente bom para sua família, para ele mesmo, demandas que não estão sendo atendidas e que ele sabe que está faltando, isso corrói o homem. Você já viu um homem parado olhando para o nada? Fazendo assim, ó. Já. Quantas vezes talvez nós já estivemos nesse lugar, né? O homem, ele está meditando, ele está pensando como que ele vai solucionar aquela questão. É uma cobrança, tanto da autocobrança, Sim. uma cobrança externa. Externa. Às vezes o homem chega em casa, o que ele quer é 1 minuto para ele, né? Na sua caixinha. Entrar na caixa, como o pastor Cláudio Duarte fala. Deixa o homem na sua caixinha. Deixa ele quieto ali na caixinha dele e tal. Ele precisa desse tempo. O homem só quer entrar, tomar um banho, trocar de roupa, sentar em casa, tomar um cafezinho, bater um papo e tal. Mas do tempo, né? E às vezes ele não tem esse tempo. E aí ele encerra a caixa do trabalho, das obrigações lá e entra na outra caixa, várias caixas. Aí vem a caixa da igreja, vem a caixa da família, vem a caixa do não sei o quê. Caixa dos boletos. Vem a caixa dos boletos, a caixa da faculdade. São muitas caixas que a gente vai... É loucura, é uma pressão muito grande. E você sabe que eu digo sempre que o problema, né, do homem adoecido é que o problema nunca foi sentir dor. Porque dor nós sempre sentimos e vamos sentir. O problema é não ter com quem dividir essa dor. Essa é a questão. E aí, às vezes, a gente sofre dentro da igreja, né, um preconceito. Não da minha, não, nada disso. Minha igreja, graças a Deus, meus pastores são muito abertos a isso. Mas a gente vê... mas esse negócio de tudo agora é psicanálise, tudo agora é psicologia, tudo agora... Ainda tem isso. Eu acredito, sim. Rogério, eu não sei se eu comentei com você, eu fui líder de homens, né? Por quase 4 anos. Sim. 4 anos praticamente liderando homens. E imagina quantas coisas eu ouvi de homens. Homens esgotados, homens que falaram, Yuda, se não fosse uma boa conversa que eu tive com você, maravilha, ou estar inserido dentro de um grupo, que é uma comunidade, né, de homens, claro, eu teria tirado a minha vida. Né? Então, e você olhava assim para o camarada forte, ninguém diz, né? Bonito, com poder condições, até, com condições financeiras, você olha assim, não é possível. Né? Então, assim, é possível. Eu vi muitos homens relatando que quase tiraram a sua vida, que passaram já por crises mais profundas que ninguém imaginaria. Talvez aquilo que ele até comentou comigo, talvez sua esposa nem saiba até hoje. Até hoje não sabe, né? Você acredita nisso? Acredito. Então, assim, é algo que, de fato, né, tem muitos homens pedindo socorro, né? Sua alma está gritando. Falar em alma gritando, né? Você ouviu o nome dele é Lincoln, que viralizou aí, né? Fala aí, grito da alma, né? O grito da alma, o caso Lincoln. Você viu essa? Vi, eu tive conhecimento, vídeo? Sim. Eu vi o vídeo. E o Lincoln, ele é só a tipificação do homem da pós-modernidade. Ele não tinha com quem falar e ele foi para a rede social se expor. Um grito de socorro. Aquilo se trata de um grito de socorro. Tudo que nós falamos aqui, o vídeo do Lincoln sintetiza de forma muito clara. A frustração, a dor de não conseguir, né? Não ser suficiente, sabe? Tudo que ele queria ali é dar o melhor para a família dele. Isso é um homem de verdade. O foco dele está estabelecido. Cuidar da sua casa, da sua família, dos seus. Trabalha e não consegue chegar a lugar nenhum. O problema não está nele, né? Porque se nós formos em países, né, um pouco mais desenvolvidos que o nosso, qualquer cidadão que trabalhe, ele vive bem, ele consegue comer bem, morar bem, se vestir bem, cuidar da sua casa, da sua família, dar o sustento digno. Né? A dignidade, ele só queria um pouco de dignidade. Né? Mas, infelizmente, dentro da nossa estrutura, né, governamental, de país, a nossa situação ainda é muito caótica, né? A gente vive aí, enfim.
Então, o Lincoln, ele, no momento de muita aflição, de muita frustração, porque você vê que é um cara posicionado, é um homem falando. Uhum, uhum. Muita firmeza, né? Muita firmeza na fala dele, né? E a gente vê o grito do Lincoln, né? A dor que ele estava levando na fala dele da não possibilidade dele de subsistir decentemente. É disso que se trata. Mas isso é uma vertente. E a outra? E quem não fala e está na mesma situação? Exatamente. Eu até comparei assim, como existe aquele filme, né? O Som da Liberdade. Sim, Eu fiz uma comparação como o grito da alma da liberdade. sim. O grito da liberdade, né? Porque foi um grito legítimo, né? Que representando, né, milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros, né, estão querendo dar esse grito aí. E infelizmente, né, eu acho que outro dia eu vi essa estatística aqui, vocês comentando, muitos homens, eles têm dado cabo da sua vida, né? Sim. E eu fiquei assustado, porque a gente sempre viu a mulher como um vaso mais frágil, sensível, que a própria Bíblia diz, mas Sim. é o homem que costuma, né? Isso é muito interessante. Isso é por que o homem ele dá cabo à sua vida, né? Mas pelas estatísticas, as mulheres elas sofrem muito mais adoecimento emocional do que os homens, mas elas conseguem sair de uma forma muito mais rápida. Ou buscar ajuda, né? Mas aí está a questão. De As abrir o mulheres se coração, né? permitem conversar. Você vê que mulher é muito falante, né? E para lá, para lá. Elas conversam e toda conversa é terapêutica, sabe? Toda conversa é terapêutica. E aqui, Hilda, eu vou trazer um conceito que a gente aprende lá na nossa instituição, né, de psicanálise, na EP. O melhor terapeuta do marido é a mulher e vice-versa. Uhum. Se nós entendêssemos o poder que há na comunicação do casal, nós não teríamos tanta dificuldade emocional. Que legal. Sabe? Porque o casamento, uma vez que nós somos uma só carne, é uma escuta perfeita. Eu falando com a minha esposa, eu estou sendo escutado por alguém que me conhece de verdade, a partir dessa simbiose quântica de alma, sabe? E vice-versa, quando você a escuta, essa transferência boa, né, que acontece no processo terapêutico, ela é perfeitamente, deve ser, né, perfeitamente construída para esse equilíbrio. O problema está quando não há esse espaço seguro de fala, quando há a censura, a crítica e o julgamento. Sempre com as soluções, sabe, Hilda, eu volto a falar, às vezes não é necessário falar, basta acolher, porque o silêncio é terapêutico. Um exemplo clássico, né? O senhor está quantos anos casado? 24 anos fiz agora em maio. 24 anos. Quantas vezes sua esposa já chorou para você? Chorar, conversar de Já, diversas vezes. Inúmeras, né? Em diversas vezes. Olha só a importância. E quantas vezes nós, homens, choramos para elas? Eu não me recordo. De contar numa mão assim, muito né? Difícil uma mão única. Talvez. Mas é importante também. Né? É importante a gente abrir, né? Nosso coração. Claro, com certeza. É aquilo que o senhor falou, o casamento, ele é terapêutico também. Ele é terapêutico. Ele é terapêutico. Então. Por isso que Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Uhum. Tem muitas. Aqui dá um podcast só disso aí. Nossa, dá. Muito bom, muito bom. Estava aqui pensando até, falando do Lincoln, né? Sobre enquanto muitos homens ficam em silêncio, outros maus têm gritado aí, né? Colocando regras e querendo dizer como que a nossa vida tem que ser, né? Então, o próprio Martin Luther King falou isso, né? Martin Luther King, que o que me preocupa, né? Não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E quando a gente vê
que os bons começam a se posicionar e tirar da sua alma um grito Sim. interno de bravador, né? Você vê o efeito que surte rapidamente? Você sabe que o homem, ele passou a se omitir muito nesses últimos tempos. O homem, ele ficou imprensado nesses conceitos sociais modernos ou pós-modernos, sabe? E o homem hoje, por quê? A gente volta a falar. Qualquer fala do homem, ela pode ser traduzida em algo ruim. Entendeu, Hilda? Então há uma pressão social muito grande para calar esse homem que muito fale uma grande. verdade, sabe? Que traga uma verdade de forma muito eloquente, como ele fez, né? Uhum. Muito bom. Vamos partir aqui a gente já está aqui bastante tempo, né? Então, 1 hora e pouquinho já. É tão gostoso o assunto. Gostoso, bom papo, né? Nossa, vira até vigília. É verdade. Eu queria falar aqui agora um assunto também tão importante, né? Nosso último tópico de hoje, tá, pessoal? E vai ter outras vezes aqui, porque o papo é muito bom, vocês viram, né? Sim, com certeza. É sobre o burnout. Burnout, um tema muito atual. Um tema muito atual. E muito abrangente. Muito abrangente, que tem acontecido, tem pegado tanto de liderança, empresário, homens, sim, né? Sim, que estão em off também. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O burnout, ele se tornou um problema de saúde pública, né? O próprio governo federal, ele tem trazido informações sobre essa situação, né, de afastamentos e pedidos, né, de apoio assistencial por conta dessa problemática de saúde emocional, de cansaço, de estresse recorrente, né, que algumas atividades profissionais têm trazido. E aí também tem um outro dado muito importante, que é o burnout, para o nosso contexto aqui, o burnout ministerial. Ministerial. Que a igreja também, né, tem sofrido, pessoas, né, de dentro desse ambiente de igreja têm sofrido por conta do excesso. E aí o dado, se nós trouxermos isso para o dado no país, as pesquisas demonstram que em torno de 40% a 45% dos líderes pastores sofrem de um burnout severo. E eu não digo algo, não, burnout severo. Se nós adentrarmos as pesquisas mundiais, vão relatar que 65% desses pastores líderes sofrem algum tipo de burnout, tá? Então, é um dado alarmante, né? Porque nós temos que ver essa pessoa como alguém que está fragilizado, como alguém que precisa ali de algum tipo de acolhimento, algum tipo de amparo, e que vai conduzindo, né, as suas tarefas e tal, como se estivesse tudo bem. E aí, como essas pessoas também às vezes não encontram um lugar seguro de fala, de um ambiente acolhedor, para ele ter uma fala segura, né, essa pessoa continua caminhando sozinha, isolada, crendo que aquela dor ela faz parte do seu ministério, é parte da construção ministerial, quando na verdade não precisa ser desse jeito, né? Claro que o ministério tem dores, toda liderança sofre dores, ataques, isso faz parte, né? Faz parte. Mas nem tudo é sobre isso, sabe? Tem muito excesso, e esse excesso tem colocado as pessoas nesse lugar. Hoje a igreja sofre muito também de um fenômeno que é a dificuldade de pessoas comprometidas, sabe, em levar o evangelho, em fazer o evangelho, né? Isso também tem sido um problema muito grande. E aí esses pastores e líderes, muitas das vezes, no afã de fazer melhor, fazer com a excelência, acabam por adoecer nesse processo, né? Ou seja, a pressão ela está vindo em todas as esferas, né? Todos os lados, da sociedade, da mídia. A mídia pressionando como que o homem tem que ser. É isso aí. Né? Você veja, como que o homem tem que ser. O sistema, né? Como que o sistema, ele traz isso. O sistema, né? Que é uma cadeia. O sistema, ele transmite através da onde? Da mídia. Isso. Né? E assim vai. E assim vai, chega a nós, né? De alguma forma chega a gente. Como você está falando sobre as empresas. Os empresários, para sobreviver,
né? Eles tiveram que reduzir as mãos de obras. Corta a mão de obra, né? E cada funcionário tem que fazer a mão de obra ali de vários, duas, né? três Duas, três pessoas. pessoas. E ele exerce aquela cobrança sobre, né, aquela mão de obra, porque é o modo operante ali que E isso para ele sobreviver. Sobreviver. Né, E aí isso é em cascata. existência. Isso é em cascata, porque o gestor cobra, que vem para o supervisor, que vem para até chegar em todo mundo. E todo mundo sofre a mesma pressão para trazer o resultado, né? E, querendo ou não, a igreja, ela espelha muito isso, que sim, porque a nós igreja quer resultados também. Elas querem resultado, querem se destacar, querem, né? Que o corpo de Cristo, muitos, na verdade, né, de maneira autêntica, né? Sim, e muito autêntica e muito legítima, de olha, vamos crescer para alcançar mais pessoas. Tem que crescer e pessoas têm que ser salvas e tá tudo bem. Outros, né, infelizmente, né, já vai mais pro lado da megalomania mesmo. Isso. Mas, Rogério, foi muito bom estar aqui com você. Foi um tempo precioso. Parece que não, esse bate-papo aqui já deu 1h30, né? Um pouquinho mais. Mas, né, de costume, a gente sempre pede para deixar um recado para essa audiência, você olhando aqui para a câmera. Ok. Né, um recado específico que Deus colocar no seu coração. Amém. Vamos fazer assim. Eu quero deixar para você que nos assiste, né? Independente, hoje a gente está muito voltado aqui para a saúde emocional do homem, mas certamente você que está nos ouvindo, você tem um esposo, você tem um pai, você tem um tio, um amigo, um colega. E eu digo para você que esteja atento àquilo que essa pessoa tem dito, tem esboçado, tem trazido, tem falado. Se essa pessoa mudou de comportamento, às vezes se você vê que ela está ali com uma máscara, um riso forçado, está ali, mas não queria estar, está muito calado, muito recolhido. Essa pessoa esse homem pode estar sofrendo de um ataque, né, no seu sistema emocional, ele pode estar ali abatido, está vivendo uma dor muito grande e às vezes ninguém percebe. E a maioria dos suicídios, ele ocorre, a pessoa tomou café de manhã, conversou, bateu papo e sorriu e depois foi tirar sua vida. Porque o homem, ele vive numa cobrança tão grande, ele é tão cobrado, essa autossuficiência, essa necessidade de dar conta, que ele não tem um espaço mínimo para dividir nem o dia do seu suicídio. E aí ele vai, se mata e dá fim. O que é o suicídio? O suicídio é o excesso de dor psíquica. A pessoa não consegue mais gerir essa emoção. Então ela tem que dar fim. E aí acaba tirando a vida, né, cometendo aí um ato dessa natureza. Então eu deixo essa dica para você. Pergunte, abrace, acolha, não julgue, não censure. Seja apenas uma escuta segura para essa pessoa. Sabe, você pode estar fazendo aí, você pode estar sendo a última instância antes que essa pessoa tome uma decisão ruim, né? Para ela e para todos que ficam. Então esse é o recado que eu queria deixar. Tá ligado nisso. Muito obrigado, Rogério. Obrigado vocês, nossa audiência, que mais uma vez estão aí nos acompanhando, né? Seja aqui de Serra, São Paulo, diversas cidades aí do Brasil, até mesmo, né? Itália, Japão, algumas pessoas que nos acompanham de outros países também. Que Deus te abençoe. Não esqueça, né, de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante. Você viu como esse conteúdo foi rico? Falou com você? Então, mete o dedão santo aí, curta, comenta, compartilha. E se você não se inscreveu, né, pelo amor de Deus, né, se inscreva aí, ativa o sininho para os próximos episódios. Obrigado, Rogério. Foi um tempo muito precioso. Olha, que vontade de virar vigília isso aqui. Tá? Eu que agradeço, Ilda, pelo convite, sabe? Foi realmente muito bom esse tempo de levar essa consciência para a audiência, né? Que de uma forma muito serena, tranquila, aqui nós tratamos de tantas coisas tão pertinentes para o tempo do hoje, né? Ótimo, muito obrigado. Realmente foi. E também eu queria pedir para o Rogério, né, na nossa edição, nosso editor vai deixar, como é que as pessoas entram em contato com você, né? Caso precise, né, dos seus atendimentos, você pode
deixar aí pra gente? Posso, sim. Eu quero deixar aqui para você no nosso endereço, né, da nossa rede social, com o Instagram, psi.rogerioscosta. Lá nós temos diversos posts, né, com falas sobre esse tema, né, comportamento emocional humano. Manda lá uma mensagem, né, no nosso direct para a gente estar dando uma atenção para você, né, que está no momento, pode estar no momento difícil ou precisando de algum tipo de orientação. Só manda lá que a gente responde. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado a todos, tá? E até mais.